E aí, aqui Original Pessoa. Dessa vez nós vamos falar sobre o vídeo História do Brasil, Escravidão. No começo do vídeo, ele vai falar sobre a engenharia do consentimento. Então, geralmente ele termina uma palestra e na próxima ele cita algumas coisas da anterior, mas não citação vaga como só um lembrando, né? Ele acrescenta alguns pontos, ok? Mas eu marquei aqui como 12 minutos o começo da palestra, realmente, tá? Que vocês mais uma vez. Hoje nós vamos abordar dois temas muito. Não só a si mesmo quem faz isso, o dano às pessoas que credulamente acreditarão que também fulano de tal faz. É enorme. Então não dá para deixar passar em branco, quando chegou ao conhecimento do Hélio esse assunto, não dá para deixar passar em branco, que vai ficar documentado nesse dia, a advertência de que não se deve piratear o trabalho da ressonância e das chaves de Nefertiti. Ok. Escravidão. 1441. Durante muito tempo, 17 minutos ele vai comentar do filme O Hotel Aruanda. Se eu não me engano, é um filme e não um livro. Vamos ver. então depois de 500 anos, Hotel Ruanda. vocês podem assistir o filme Hotel Ruanda. Tá aí, gente. Eu não sei se tem no YouTube. Eu geralmente costumo buscar e colocar o link separado aqui, mas dessa vez eu fiz a pontuação de cada vídeo no mesmo dia, então eu não me aprofundei tanto quanto eu deveria. Mas assim, também eu tô buscando mastigar ao máximo. Mas ninguém quer passarinho bebê também pra ficar recebendo comida na boca, né? Só procurar. Espero que ache. Eu vou procurar também porque eu tenho que assistir. Isso que eu não fico fazendo pros outros. É mais pra mim mesmo, na real. 23 minutos vai falar de quem que tinha escravo na época, né? Não, todos tinham escravos. Todos. Dos grandes proprietários, senhores de engenho, bispo tinha escravo, a viúva pobre, artesãos, mineradores, todos tinham o seu escravo. Nunca foi contestado eticamente o trabalho servil nesse país. Até 1870, nunca se cogitou seriamente pensar e se levantar essa questão, se isso era justo, se isso era ético. 59 55. minutos, começo da favela. Bom, vamos ver como é que eles sobreviviam. Muitos escravos alimentavam-se de raízes. Nossa, é cruel. Meu, essa palestra é cruel. Tipo assim, o tema dela, né? É. Não, não, não. É muito. 59. É forte, meu. É coisa forte. Sorviam o azeite que iluminava as lamparinas. Antigamente não tinha luz, então tinha uma lamparina com azeite. Então o que o escravo fazia? Ele ia lá e lambia a lamparina. Por isso os proprietários adicionaram um óleo nauseabundo e amargo para que os negros não lambessem os candeeiros. Azeite é muito caro. Então, começo da favela, controle social. Vai falar disso até mais ou menos 1h06, onde ele troca um pouco o assunto pra a questão da liberdade dos escravos, né? Liberdade dos escravos? É uma manada.
Passam-se alguns anos, a ciência avança, e aí você tem a psicanálise, que dá o embasamento científico para se fazer isso. Então, a abolição nesse país não foi um ato de generosidade, nem de consciência. Interesse puro econômico e político. Como eles destrincham, claro que em uma palestra de 3 horas você não consegue trazer muito documento, fato, explicação minuciosa sobre, enfim, os detalhes de cada parte da história. Mas assim, a forma que eles destrincham o tema para dar mais ou menos, para passar um entendimento de por que o Brasil é do jeito que é bem boa a forma como eles dissecam o tema. 1 hora e 43 minutos, a imigração. Quando foi finalmente proclamada a abolição, houve N assassinatos por todo o Brasil. Matavam-se os abolicionistas como vingança. Houve uma desestruturação econômica naquela época, uma crise enorme em função disso tudo, porque o que se fez como represália? Você está livre. Tchau. Rua. Vai embora. Então, o sujeito que tinha aquela parca situação da senzala e do alimento, ele era jogado na rua e vai procurar a sua turma. Aí engrossava os mendigos e as favelas na cidade. O problema piorou. A situação do negro naquela época piorou depois da abolição. Quando começou a imigração europeia, japonesa para o Brasil? Pouquíssimos anos depois da Lei Áurea. Ele fala sobre isso. É interessante, né, que... Não sei se foi nesse vídeo ou no anterior que eu falei de que eu tenho só 25 anos, né? Tá bom, não é tão pouco. Mas assim, eu tinha meio que uma ideia fantasiosa do passado, né? Eu achava que, por exemplo, nessa época da escravidão, só tinha fazenda. Mas ele tá falando aí que tinha cidade, né? E, enfim, cidades deviam ser pequenas, né? Mas eram compostas por, sei lá, um monte de pessoa mesmo assim, né? E então não era assim, uma fazenda aqui, outra fazenda distante. Tinha questão do mercado no centrinho da cidade. Tinha uma convivência social, tinha uma sociedade já. Não era, um território aqui, né? E as pessoas conviviam assim. Dessa forma, assim. Um escravo, né? Nossa, bizarro. Bizarro. Hoje em dia também a situação é a mesma, né? Praticamente. Nossa, essa palestra é deprimente. O professor até tirou não é que ele tirou um sarro, ele comenta que as pessoas vão assistir essa palestra e vai falar, meu Deus, é um show de horror. Mas é verdade. É um show de horror. É muito triste. A vontade é ser cego pra isso, né? Não olhar, né? Não saber, não se meter. Mas não é o certo, né? Mas eu tô sendo honesto aqui. Tô dizendo a verdade. 1 hora e 50 minutos. A fraca recuperação dos danos colaterais. Negros atingindo a universidade, completando a universidade. Esse mesmo índice foi atingido nos Estados Unidos
em 1947, em plena era da segregação racial, onde a violência era aberta, onde a discriminação era brutal. Já naquela época, em 47, o índice era o mesmo índice que atingiu a África do Sul em 1995, um ano após o fim do regime do apartheid. Então, que situação é essa no Brasil? Por que a coisa é tão pior aqui? Outros países que tiveram problemas semelhantes conseguiram com que suas populações negras conseguissem se reequilibrar mais rapidamente que aqui o país onde tudo pode, onde há uma aberta democracia racial. Só no papel. Então é a recuperação dos danos fraquíssima, né? Até hoje. O negro sofre as consequências da escravidão, né? 1 hora e 58 minutos. A riqueza não fica no Brasil. Por isso, ele ser do jeito que é. Uma, né, das razões. Sido criado. Então era só multiplicar. Já existia uma massa financeira gigantesca que poderia garantir o futuro deles. Pois é, mas lá tinha o algodão e aqui nós tínhamos a cana, tínhamos o açúcar. E naquela época o açúcar era uma coisa extremamente valiosa no mercado internacional. O que nós fazíamos? Nós pegávamos toda esta riqueza que era gerada e mandávamos para Portugal, para a coroa. Duas horas e 1 minuto, o diletantismo da elite, né? 2 horas e quanto? 1. Falar de dinheiro, de renda, quanto você ganha, quanto você não ganha, quanto você paga, quanto você não paga. Que coisa horrível. Entre eles não se toca nesse assunto. Só diletantismo. E para manter o diletantismo, não? As férias eternas, gasta-se, e gasta-se, e gasta-se. E todos os presentes que tem que distribuir aí, né? Para garantir as benesses. De todos os tipos. Porque os reis de Portugal mandavam N presentes para Roma, para o Papa. E o Papa emitia as bulas papais sacramentando o tráfico. Entendeu? Eu mandava para Portugal, depois Portugal ainda repassava para a riqueza maior que tinha na época, né? Que até hoje é incrível, né? A riqueza dessa galera lá. E diletantismo é isso, né? Fazer coisas por prazer. Então, assim, falar de dinheiro... Nossa, que coisa mais pobre. 2 horas e 52 minutos. A boa consequência espiritual. Como assim, né? O que de bom pode ter saído disso? Alguma coisa deve ter saído, né? Vamos ver o que ele vai falar. Será? Será, meu Deus? Voltem a se repetir. Como de tudo que o homem faz de mal, pode-se fazer uma limonada? E a benevolência de Deus é infinita. Qual foi o resultado espiritual de todo esse evento da escravidão? Serviu como uma semente, porque seria muito difícil mudar
o paradigma dos brancos para que tivesse uma visão direta do mundo espiritual, um contato direto. O que já era dominante há milênios não iria abrir as portas para um contato direto. Porque um contato direto não pode ser cerceado, não pode ser perseguido, não pode ser subornado, controlado, nada. Quando você fala diretamente com um espírito, você não tem nenhuma maneira de controlar isso. Então, a verdade, a realidade espiritual virá à tona de qualquer maneira. E os fatos são contundentes, porque a pessoa duvida até que ela converse um dia. Então, num dia em que a pessoa, sem ter crença alguma, ficar face a face com um médium, um canal, Aí ele vai falar de animismo. É isso? sei lá, e um menininho de 7 anos falou: eu sou animista. O menininho já entendeu tudo. Os milênios de mecânica quântica que vai precisar para mudar esse planeta, para que os ocidentais entendam isso, essas palestras todas é literalmente para se passar animismo. Só não se usa esse termo. Então, animismo. Não sei o que é, né? Dei uma pesquisada breve, mas não me aprofundei nem um pouco. Parece que enfim, espiritualidade, né? É outro termo para isso. E, para finalizar, ele vai falar da Umbanda, que volta para isso aqui, né? A consequência espiritual que a mescla dos negros da África e dos brancos de Portugal, enfim, dos europeus e os outros imigrantes do Brasil rendeu, né? 2h59. E os médiuns daquela época já começavam a incorporar. Tinha muitos médiuns já incorporando naquela época. E num barracão de uma fazenda escravagista, recém-liberta, quem que iria falar para os negros ali, vivendo naquela fazenda? Quem queria se apresentar e como iria se apresentar a eles? Que pudesse haver interlocução, que pudesse se conversar, que eles pudessem aceitar numa reciprocidade e entenderem que eram seres espirituais, que estavam incorporando, que estavam passando e tudo mais. É lógico que teria que ser algo que houvesse sintonia com eles. Então, quem que se apresentava? Um preto velho, velhinho, curvado, certo? Com dificuldade de andar, artrite, artrose, reumatismo. Ele se comportava assim. Porque, sabe, o velhinho tem a aura, o estereótipo, o arquétipo, o ancião, certo? Então, se apresentar um moço de 18 anos, eu tenho 40, esse espírito aqui tem 18 anos, eu sei mais que ele, entendeu? Então, para não criar esse tipo de coisa, era um preto velho. Vocês queriam que fosse um branco. Queria passar a doutrina só para os negros.
inviável. Então aparecia como preto velho. Ou queriam que aparecesse o quê? Um sujeito que incorporava, falava, eu sou de Sirius B, um extraterrestre. Vim aqui trazer uma comunicação intergaláctica. Incrível, né? No final da palestra, assim, que é muito triste, né? Ele ainda traz um pouco de senso de humor e deixa leve, né? É muito bacana. Então, é Umbanda, né? Religião que até hoje preconceito sofre, né, e tal. E que, enfim, termina aí a palestra dele. Gente, se você tá aqui nesse vídeo e não viu ainda as palestras dele, assiste. Isso aqui não é pra você assistir sem ter assistido a palestra. É só enfim, um memorando, algo assim, tá? E vamos para a última centelha divina no próximo. Te vejo lá.